Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo num cenário que é pura especulação, mas fascinante, dentro do universo de Hazbin Hotel. E se a Lute, a tenente mais fiel do céu, cometesse o pecado supremo? Vamos fazer uma mistura da mitologia da série com a arquitetura aterrorizante do inferno de Dante para tentar traçar o destino dela. Imagina a cena. Estamos no Tribunal Celestial. Serpentius foi redimido. A prova viva de que a salvação é possível. Mas a Lute, ela está consumida pelo ódio, pelo orgulho. Ela se recusa a aceitar. E aí, ela desafia a autoridade máxima, a própria voz de Deus. E com isso, ela dá início a um evento catastrófico. E essa é a grande questão, né? Para onde ela vai? Porque a queda de um anjo não é uma coisa aleatória. É precisa, é teológica e, acima de tudo, é terrivelmente poética. O destino é moldado pela natureza exata do crime. Então vamos começar analisando essa transgressão. Primeiro de tudo, a gente precisa entender por que o que a Lute fez é tão definitivo. Não é uma simples desobediência, é um ataque direto à própria essência da verdade divina. O pecado dela acontece em 3 atos. Primeiro, ela nega a verdade que a voz de Deus acabou de apresentar. Segundo, ao fazer isso, ela basicamente acusa Deus de errar, de ser falho, de poder ser enganado. E terceiro, e talvez o mais importante, a motivação dela não é o medo, como a da Sera. É ódio puro, é orgulho ferido. E na teologia que inspira a série, isso tem um nome, e é um nome pesado: blasfêmia contra o Espírito Santo. A voz de Deus representa a verdade absoluta. Ao chamar essa verdade de mentira, a Lute conscientemente fecha a porta para qualquer chance de redenção. É o único pecado que não tem perdão. Com um pecado dessa magnitude, a consequência não é uma reuniãozinha disciplinar. É algo instantâneo, violento. Vamos ver como essa expulsão aconteceria. Olha, a queda do Lúcifer foi um processo lento que nasceu do orgulho. A da Lute seria como um raio. A voz de Deus não delega essa tarefa. O julgamento acontece no mesmo instante da blasfêmia. É uma revogação imediata do status celestial dela. E essa queda vem com uma transformação física e é aterrorizante. O halo dela, que era o símbolo da sua autoridade, se estilhaça. As asas, seu instrumento de poder, são queimadas ou talvez até petrificadas. A graça divina é literalmente arrancada da essência dela enquanto ela despenca do céu. Ok. Agora, para saber onde ela vai aterrissar, a gente precisa entender o mapa do inferno em Hazbin Hotel, porque ele tem uma estrutura bem particular. Então, a série nos mostra 7 anéis, cada um para um pecado capital. Mas aí a gente tem os 9 círculos do Dante. Como é que essas duas versões podem existir juntas? Parece uma contradição, né? Mas tem uma solução bem elegante para isso. A sacada é a seguinte: o anel do orgulho, onde todos os pecadores humanos ficam confinados, ele é gigantesco, vasto o suficiente para conter toda a geografia complexa de Dante. Pensa no anel do orgulho não como um andar só, mas como uma cratera profunda, com os 9 círculos descendo cada vez mais fundo. Com o mapa do inferno estabelecido, a gente pode finalmente apontar a localização exata da Lute e a natureza da sua punição eterna. A hierarquia de Dante é a chave aqui. Os pecados não são todos iguais. Ele divide em categorias como incontinência, que são os pecados de paixão, e os pecados mais graves de violência e fraude. A Lute é maliciosa sim, mas a ferramenta principal dela sempre foi a violência. E a transgressão final dela, violência contra Deus, a coloca direto no 7º círculo. E a descrição que Dante faz do 7º círculo é de arrepiar. Não é um inferno de lava e caos, não. Imagina uma planície de areia completamente estéril, e sobre ela, uma chuva constante e silenciosa de fogo. É um tormento lento, e do qual não dá para escapar. A justiça de Dante é poética. Tem um conceito chamado contrapasso, onde a punição é um espelho do pecado. Em vida, a Lute era uma exterminadora. Ela voava acima dos pecadores, julgando e despejando sobre eles uma luz sagrada que queimava. E aqui está o contrapasso perfeito. No inferno, os blasfemadores são forçados a ficar deitados de costas, imóveis, com o rosto virado para cima. A Lute, a guerreira alada, agora está pregada ao chão, forçada a olhar para o céu que ela perdeu, enquanto o mesmo tipo de fogo que ela usava como arma agora cai sobre ela. Mas a punição física é só metade da história. Como uma personalidade como a da Lute reagiria a essa condenação? Bom, a resposta pode estar num dos colegas de Dante no inferno.
Lá no 7º ciclo, Dante encontra Capânios, um rei guerreiro que desafiou os deuses. E mesmo no inferno, queimando, ele continua gritando sua arrogância. A Lutiel é o arquétipo de Capânios. Ela não se arrependeria. Ela ia racionalizar, se convencer de que o céu foi corrompido e que ela, na verdade, é uma Marte. Essa frase resume tudo. A verdadeira tortura da Lute não seria o fogo, mas o próprio orgulho dela, que nunca se apaga. A raiva dela se tornaria sua prisão eterna. Ela continuaria cometendo o mesmo pecado pelo qual foi condenada, validando a própria sentença a cada segundo. E agora a gente chega na peça final, e talvez a mais trágica desse quebra-cabeça, a relação dela com o Adão. Eles se reencontrariam no inferno? Pela lógica de Dante, a resposta é não. E a separação deles é a ironia final. A chave para a separação deles está na natureza dos seus pecados. O pecado da Lute é a violência contra Deus. Já o do Adão é a hipocrisia, que é uma forma de fraude. Na hierarquia de Dante, a fraude é ainda mais grave que a violência. Isso coloca eles em círculos diferentes, sem comunicação. Lute no 7º, queimando na areia. Adão, mais fundo, no 8º, esmagado por capas de chumbo que parecem de ouro por fora. O 7º e o 8º círculos são separados por um abismo gigantesco. Ela está no topo do penhasco, queimando na areia da sua fé fanática. Ele está lá embaixo, no fosso, sofrendo pelo peso da sua falsidade. E essa é a tortura suprema. Eles poderiam estar perto o suficiente para, quem sabe, ouvir os ecos um do outro através do abismo, mas estariam para sempre separados pela natureza exata de seus pecados. Uma proximidade que só serve para aprofundar a agonia da separação. No fim das contas, o destino que a gente imaginou para Lute, usando Dante como guia, nos deixa com uma pergunta que ecoa o tema central de Reis em Hotel. A redenção dos Serpentius veio da humildade. A condenação da Lute viria do orgulho. E aí fica a reflexão. No grande esquema celestial, o que é de fato imperdoável? A maldade em si ou a arrogância de se acreditar infalível?